Vamos lá, né? Mais um bloco nosso de concordância nominal. Lembrando, pessoal, como eu sempre digo, né? Concordância nominal é um assunto frequente até demais em qualquer prova de concurso que você for tentar, certo? É difícil esse assunto, Tiago? Bom, não acho. Eu acho que é um assunto um pouquinho longo, né? Mais longo ainda é concordância verbal. Nominal, mais ou menos. Eu acho que é tranquilo para a gente lembrar disso aí, né? Afinal de contas, são palavrinhas, né? Meio, bastante, menos, mesmo, obrigado e assim por diante, né? E falando em palavrinhas, eu venho aqui ao nosso 13º caso, pessoal. 13º caso, para falar a respeito da palavra todo. Essa palavra todo, na língua portuguesa, né, ou funciona como um pronome indefinido, ou funciona como, vou colocar aqui abreviado, ou funciona como um advérbio. Beleza? Advérbio. Tiago, a palavra todo funcionando como advérbio? Sim. Só que, segundo os gramáticos, a palavra todo é o único advérbio da língua portuguesa que pode sofrer flexão. Olha só, todo é o único advérbio da língua portuguesa que pode sofrer flexão. Como assim, Tiago? Vamos lá? A rua ficou todo molhada. A rua ficou todo molhada. Bom, eu tenho aqui a palavra todo, né, sendo aplicada de maneira invariável. Veja, eu disse que ela pode flexionar, ela pode variar. Mas aqui eu apliquei a palavra todo de maneira invariável, né? Isto é, a rua ficou todo molhada. Olha, molhada funciona como o quê? Adjetivo. Pessoal, vamos lembrar um ponto aqui, que eu já comentei com vocês, mas é preciso que nós tenhamos isso em mente sempre. Olha, sempre. Você não precisa copiar, eu só vou colocar aqui, mas eu vou apagar, tá certo? Rapidamente. Não precisa copiar. Olha, artigo, adjetivo, pronome e numeral. O que é isso? 4 classes gramaticais variáveis que sempre aparecem ligadas a quem? Substantivo. Sempre aparecem ligadas a substantivo. Tudo bem? Qual é o outro esquema? Esquema que eu já venho lembrando a vocês desde lá do começo do nosso curso. Olha, eu tenho aqui advérbio, classe gramatical invariável. E advérbio traz para nós quantos valores de sentido mesmo, pessoal? 7. Valores de sentido chamados de valores circunstanciais. Valores de circunstância ou valores circunstanciais. Quais são esses 7? Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Olha só, vem para cá. O advérbio que indica lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida vai aparecer sempre relacionado a quem? Adjetivo, a verbo ou a outro advérbio. Tudo bem? Então, adjetivo, verbo ou a outro advérbio. Beleza. Então, a rua ficou todo molhada. A palavra todo, pessoal, está fazendo referência à palavra molhada. Qual é a classe gramatical de molhada? Adjetivo. Molhada é uma característica da rua, né? Após a chuva, a rua ficou todo molhada. Se isso aqui é um adjetivo, qual é a classe gramatical que aparece fazendo referência a um adjetivo e acrescentando a esse adjetivo valores circunstanciais? Bom, advérbio. Olha, advérbio se refere a adjetivo.
Então, se isso aqui faz referência a um adjetivo, é claro que funciona como advérbio. Ei, Tiago, mas essa frase está muito estranha. A rua ficou toda molhada. Realmente é estranha, né? Dificilmente você colocaria isso aqui no teu dia a dia, né? Ou na tua fala ou na tua escrita. A rua ficou toda molhada? Dificilmente. Bom, por esse motivo, né, pelo uso recorrente, a gramática terminou aceitando a rua ficou toda molhada. A rua ficou toda molhada. E aí, o que é que se diz? Se diz que molhada é adjetivo, você já sabe isso. Toda, apesar de ser advérbio, por estar fazendo referência a um adjetivo, é um advérbio que sofre aqui o quê? Flexão. Então, o advérbio flexionado, vou colocar aqui, olha, flexionado em gênero, gênero feminino, né? De acordo com a palavra molhada, né? E rua também, que é feminina, a rua ficou toda molhada, né? Então, concordando aí, claro, com a palavra rua indiretamente, porque molhada está concordando com rua e automaticamente o advérbio que se refere a molhada faz essa flexão em gênero devido à palavra molhada que concorda com a palavra rua. Então, a rua ficou toda molhada, correto. Não está errado, não. Eu posso sim dizer a rua ficou toda molhada. Afinal de contas, isso é um advérbio. E advérbio é classe gramatical o quê? Invariável. Mas eu também posso dizer que a rua ficou toda molhada. Isto é, flexionar o advérbio. O único advérbio da língua portuguesa que pode sofrer flexão. Mas há um detalhe a respeito dele. Segundo os gramáticos, se esse advérbio formar palavra composta, ele não poderá sofrer flexão. Se esse advérbio formar palavra composta, não poderá sofrer flexão. Eu vou colocar como caso de cuidado aqui, olha, cuidado. Vamos lá, cuidado. E aí é o seguinte, como é que é isso, Tiago? A fé todo-poderosa, a fé todo-poderosa que nos guia, é nossa salvação. É nossa salvação. A fé todo-poderosa que nos guia é nossa salvação. Então, pessoal, aqui eu tenho novamente o advérbio todo fazendo referência ao adjetivo poderosa. E aí o que acontece, pessoal? O advérbio que faz referência ao adjetivo, claro, não poderia flexionar, mas você viu aqui que flexionou. Mas aqui nesse caso, eu tenho um adjetivo composto, né, formado por duas palavrinhas ligado por meio de um hífen. A fé todo-poderosa. Todo-poderosa está caracterizando a fé. Né? Como eu tenho aqui um adjetivo composto, o meu advérbio não poderá flexionar. Isto é, unido por hífen a uma palavra, o advérbio será invariável, como sempre o advérbio é. Tá certo? Então, aí eu tenho uma situação peculiar. Bom, mas eu tinha dito a vocês que a palavra todo tanto pode fazer referência, tanto pode ser advérbio, como pode ser o quê? Pronome indefinido. E quando é que vai ser pronome indefinido, Tiago? Vamos ver aqui, ó. Todos fizeram a prova. Todos fizeram a prova. Olha a diferença, pessoal. Aqui, primeiro, eu não tenho a palavra todo fazendo referência a um adjetivo, a um verbo ou a outro advérbio. A intenção do uso da palavra todos aí é a intenção de substituir o nome de pessoas, de várias pessoas. Né? Então, João, Maria, José, Pedro, Felipe, assim por diante, todos fizeram a prova. Então, isso aqui, com certeza, funciona como um pronome. Pronome. Tudo bem? E claro, pronome é uma classe gramatical variável, indiscutivelmente o quê? Variável.
certo? Então, esse é o nosso ponto 13. Pessoal, a partir do ponto 14, olha, no último bloco eu tinha dito a vocês que neste bloco eu trabalharia com casos que não envolveriam palavras específicas. E aí eu terminei não cumprindo o que eu tinha dito, porque nesse ponto 13 aqui, eu falei novamente de uma palavrinha, né? Palavra toda, uma palavra que para vocês eu acho que vai ser importante, pode ser cobrada em alguma questão. Mas aí agora eu venho ao ponto 14. Nesse ponto 14 eu não vou trabalhar com uma palavra específica, mas com uma construção frasal específica. Percebe? O que eu tenho aqui? Adjetivo, adjetivo, após dois ou mais substantivos. Dois ou mais substantivos. Bom, essa construção que nós iremos avaliar aqui nesse ponto de número 14, certo? Adjetivo após dois ou mais substantivos. Vou destacar aqui o após para a gente não esquecer, tá certo? Letra A. Ela tem irmão. Ela tem irmão e primo pequeno, ou ela tem irmão e primo pequenos. Ela tem irmão e primo pequeno, ela tem irmão e primo pequenos. Pessoal, percebe? Irmão é substantivo, substantivo masculino. Primo, substantivo, substantivo masculino também. O que acontece, pessoal? Logo após eu percebo um adjetivo, que é o adjetivo pequeno. Né? O que a gramática fala a respeito deste caso em que eu percebo um adjetivo após dois ou mais substantivos? Aqui eu coloquei dois, mas eu poderia ter mais substantivos. O que eu vou perceber aqui? Vou perceber a concordância desse adjetivo com o elemento que está mais próximo ou a concordância desse adjetivo com os dois substantivos. Isto é, eu posso dizer ela tem irmão e primo pequeno, e posso dizer que ela tem irmão e primo pequenos. Tiago, se você resolver dizer que ela tem irmão e primo pequeno, significa que só o primo é pequeno? Claro, significa que só o primo é pequeno. Ela tem irmão e primo pequeno, certo? Agora, se eu disser que ela tem irmão e primo pequenos, a característica é associada aos dois, né? Então, os dois são pequenos. Tudo bem? Beleza? Então, esse é um caso interessante, olha. Só concordo com o mais próximo, deixando no singular, ou concordo com os dois. Lembrando que a concordância com os dois, claro, vai ser no plural, né? Eu tenho dois elementos e aí eu vou manter o plural. Só que eu venho com a letra B colocando o seguinte. Olhava animais e flores. Animais e plantas, colocar aqui, animais e plantas bonitas e bonitos. Animais e plantas bonitas e bonitos. Entenda o seguinte. Animais, substantivo. Masculino, vou destacar aqui, olha. Plantas, substantivo feminino. Substantivo feminino. Tudo bem? O que acontece? Ou eu concordo com o substantivo que está mais próximo, olhava animais e plantas bonitas, ou eu concordo com os dois. Só que aí o que acontece, pessoal? Ao concordar com os dois, como eu tenho um elemento masculino e um elemento feminino, como é que vai ficar o meu adjetivo? No masculino plural. Né? Então, olhava animais e plantas bonitos. Olhava animais e plantas bonitos, concordando com os dois. É aquela história, né? Se eu tenho em uma sala de aula 100 mulheres, mas existe um homem no meio, eu não posso chegar a essa sala de aula dizendo, pessoal, boa tarde, senhoras. Boa tarde, senhoras. Não posso.
Segundo a gramática, o correto seria dizer boa tarde, senhores. Isso se eu quero falar com todos ao mesmo tempo. Existe a possibilidade, até mais adequada, de eu chegar a uma sala de aula e dizer boa tarde, senhoras e senhor, né? Ou senhoras e senhores, para que eu possa diferenciar aí a minha abordagem. Mas se eu quero trabalhar de forma geral, é claro que se mantém o masculino plural. Mas por que se mantém o masculino plural, Tiago, e não o feminino? Que entenda o seguinte, quem foi que criou a gramática? Foi mulher ou foi homem? Foi homem, né? Então você acha que o homem naquela época, a época super, hoje a sociedade é machista. Imagina na época, né? Vamos lá, colocar aí 500 anos, o mínimo, tá certo? Vamos colocar aí. De estudo já de língua portuguesa, né? Da linguística em si. Mas eu não vou nem longe. Vamos colocar 200 anos, quando começaram a surgir gramáticas aqui no Brasil, acho que um pouco menos do que isso. Olha, quem foi que começou a pensar na gramática e nas regras gramaticais? O homem. Mulher não participava disso. Então você acha que o homem ia dizer, se eu tiver aqui 20 mulheres e 2 homens, é melhor a gente dizer, bom dia, senhoras, e esquecer os homens. Ou, então, como vocês estão bonitas, e incluir os homens também nessa história? Veja, como vocês estão dedicadas ao estudo, incluindo os homens aí, eles não iam aceitar isso. A sociedade era machista. Então o que eles fizeram? Se eu tenho mulheres e pelo menos um homem no meio, permanece o masculino plural. Então é uma regra machista? Sim, é uma regra machista. Você vai brigar por isso? Vai sair com cartaz na rua para brigar pela regra da gramática que é machista? É claro que não. Então você tem que aceitar e marcar isso no concurso público. Né? Fazer o quê? Olha, elemento masculino, elemento feminino, acabou. Se eu vou concordar com os dois, é masculino plural. Não vai ficar batendo boca por conta disso, não. É entender a regra e marcar a resposta correta. Beleza? Combinado? Então, vamos lá. Olhava animais e plantas bonitas, concordando com plantas, ou bonitos, concordando com os dois elementos. Cuidado com questões de prova de concurso. Ele pode chegar lá e dizer assim, escrever, olhava animais e plantas bonitos. Ele colocou lá, olhava animais e plantas bonitos. Aí ele vai destacar bonitos e vai dizer, o masculino, o adjetivo bonitos está no masculino plural em concordância com o substantivo animais, que é um substantivo masculino e que se encontra no plural. Isso é verdade ou é mentira? É claro que é mentira. Bonitos não está no masculino plural porque está concordando com animais. Está no masculino plural porque está concordando com os dois. Com os dois ao mesmo tempo. Porque se eu disser isso, pessoal, eu tenho que dizer que pequenos está no masculino plural para concordar com o irmão, que é o que está mais distante. Não tem nada a ver. Irmão está no singular, pequeno está no plural. Né? Então, na verdade, o masculino plural ele se dá porque a concordância é feita com os dois elementos. Quando eu tenho gêneros diferentes, substantivos de gêneros diferentes, obviamente a concordância é feita no masculino plural pela regra aí gramatical. Tudo bem? Bom, eu venho para cá para mostrar um caso ainda dentro disso, nesse ponto 14, tá certo? Só que nesse caso, eu vou, claro, colocar 2 substantivos da mesma forma, mas eu vou colocar um verbo entre os substantivos e o adjetivo. Então eu vou colocar como letra C. Os animais, vou pegar a mesma frase dali, os animais e as plantas, os animais e as plantas são. Aí, olha, pessoal, eu já vou apagar aqui, para a gente ter espaço. Os animais e as plantas são. Você notou que aqui, quando eu coloquei olhava animais e plantas, olhava animais e plantas bonitas, concordando com o mais próximo, ou bonitos, concordando com os dois. Só lembrando que quando eu digo olhava animais e plantas bonitas, significa que eu estou só dando a característica de bonitas às plantas. Mas não significa dizer que os animais são feios, viu?
Se alguém disser, se as plantas são bonitas, você está dizendo que as plantas são bonitas, significa que os animais são feios. Não, nada disso. Eu só quis destacar o adjetivo e fazer referência à palavra o quê? Plantas. Né? Utilizar esse adjetivo para destacar a beleza das plantas. Mas não significa que os animais são feios. Né? Então cuidado com isso. Bom, aqui os animais e as plantas são... Aí eu coloquei um verbo de ligação. E aí, Tiago, se eu coloco verbo de ligação e um adjetivo logo após, como é que fica? Esse adjetivo só concordará com os dois elementos, obrigatoriamente. Então, obrigatoriamente, claro, eu tenho aqui, olha, animais, substantivo masculino, plantas, substantivo feminino, só que dessa vez, como eu tenho um verbo de ligação fazendo a ponte entre os substantivos e o adjetivo, esse adjetivo só deverá concordar com os dois elementos, com os dois substantivos. Olha, animais e plantas, os animais e as plantas são pequenos. Os animais e as plantas são pequenos. Olha que maravilha. Né? Então nós já temos aí o nosso ponto 14, nossa regra de número 14. Bom, eu venho agora para a regra de número 15. Quer dizer, para o ponto de número 15 aqui, porque nesse ponto aqui, 15, eu tenho duas regrinhas. Eu tenho dois casos, na verdade. Né? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho um adjetivo que dessa vez não vai aparecer após os substantivos, mas antes. Então, olha, adjetivo antes de dois ou mais substantivos. Adjetivo antes de dois ou mais substantivos. Beleza. Olha só. Adjetivo antes de dois ou mais substantivos. Vamos destacar a palavra antes aqui, olha. E aí, como eu disse, eu tenho dois casos. Primeiro caso, vou colocar aqui. Primeiro caso. Primeiro caso, ela... Vou colocar ele mesmo. Que eu vou colocar uma palavra feminina para não confundir nada aqui. Ele tem, agora sim, boa memória, palavra memória feminina aqui, ó. Boa memória e raciocínio. Raciocínio. Ele tem, deixa eu vir para cá, ele tem boa memória e raciocínio. Vamos lá. Substantivo, memória. Substantivo feminino. Raciocínio, substantivo masculino. Substantivo masculino. Beleza. Ele tem boa memória e raciocínio. Olha quem apareceu antes. O adjetivo boa. Apareceu o adjetivo boa. O que acontece aqui? Bom, o que acontece é que o meu adjetivo vai concordar nesta situação, como você já percebeu, apenas com o elemento que está mais próximo. Mas que situação é essa? Bom, percebe o seguinte, o que eu quero que você note? Quem é o sujeito desta oração? Qual é o sujeito dessa oração? Ele. Ele é o sujeito. Tem verbo transitivo o quê? Direto. Quem tem alguma coisa. Certo? Eu poderia ter colocado aqui, ele tem um carro, ele tem um livro. Né? E aí eu teria o objeto direto aqui, tá certo? Eu teria o objeto direto nessa situação. Só que aí o que acontece? Em vez... Quer dizer, eu tenho o objeto direto, só que eu teria um objeto direto curtinho, né? Ele tem o quê? Ele tem um carro, e aí o carro seria o objeto direto. Beleza, bem curtinho. Só que em vez de eu colocar a palavra carro, eu coloquei que ele tem boa memória e raciocínio. Tudo isso aqui, pessoal, também é objeto direto.
Só que é um objeto direto representado por várias palavras. Então entenda, eu vou marcar isso aqui, vou marcar tudo isto como complemento verbal. Eita, Tiago, eu esqueci quais são os complementos verbais. Complementos verbais são objeto direto e objeto indireto. Só existem esses dois. Complementos verbais só existem dois. Objeto direto e objeto indireto. Então, que complemento verbal é esse aqui? Objeto direto. Poderia ser um objeto indireto, Tiago? Poderia. Né? Mas aqui eu tenho um objeto direto. Sempre, veja, não se distraia, por favor, foca aí na tela do teu computador e escuta o que eu vou dizer agora. Adjetivo antes e dois ou mais o quê? Substantivos. Adjetivo antes e dois ou mais substantivos. Se essa formação funcionar como complemento de um verbo, olha, ele tem o quê? Boa memória e raciocínio, certo? Se tudo isso funciona como complemento do verbo, o adjetivo só pode concordar com o substantivo que se encontra mais próximo. Objeto direto e objeto indireto. Só existem esses dois. Complementos verbais só existem dois. Objeto direto e objeto indireto. Então, que complemento verbal é esse aqui? Objeto direto. Poderia ser um objeto indireto, Tiago? Poderia. Né? Mas aqui eu tenho um objeto direto. Sempre, veja, não se distraia, por favor, foca aí na tela do teu computador e escuta o que eu vou dizer agora. Adjetivo antes e dois ou mais o quê? Substantivos. Adjetivo antes e dois ou mais substantivos. Se essa formação funcionar como complemento de um verbo, olha, ele tem o quê? Boa memória e raciocínio, certo? Se tudo isso funciona como complemento do verbo, o adjetivo só pode concordar com o substantivo que se encontra mais próximo. O adjetivo só pode concordar com o substantivo que se encontra mais próximo. Aí vem algumas perguntas. Que pergunta? Tiago, e se eu quiser dizer que o raciocínio também é bom? Aí você tem que utilizar de estratégias. Né? Vamos lá. Você quer que só raciocínio seja bom ou que memória também seja boa? Né? Então vamos lá. Eu quero que só a palavra raciocínio seja o elemento bom aqui. Tá certo? Então inverta, simples. Como é que vai ficar? Ele tem bom raciocínio e memória. Ele tem bom raciocínio e memória. Tiago, eu quero que os dois agora sejam bons. Posso colocar aqui, ele tem bons memória e raciocínio? De forma alguma. Nessa posição em que o adjetivo está antes dos dois substantivos e funcionando como complemento de um verbo, esse adjetivo só concorda com o mais próximo. Se eu quero que os dois tenham essa característica, o que é que eu vou dizer? Ele tem boa memória e bom raciocínio. Aí eu repito o adjetivo bom. Ou então, o que a gente pode fazer? Pegar esse adjetivo e jogar para cá. Olha. E se a gente joga para cá, a gente cai na regra de número 14, que nós analisamos. Letra A e letra B. Né? Então, ele tem memória e raciocínio bom, só concordando com o raciocínio, ou ele tem memória e raciocínio bons, concordando com os dois. Tudo bem? Olha que maravilha, fácil demais, né? Então, português sempre é fácil, não tem o que fazer, é só isso. É a melhor disciplina que você tem para estudar. Então, o meu diretor já está olhando com cara feia ali para mim, aí eu vou encerrar esse bloco, tá certo? Porque de repente ele começa a gritar comigo aqui. Olha, então no próximo bloco eu continuo com concordância nominal. Vou continuar tratando sobre concordância, vendo exemplos, né? Vendo mais casos de concordância nominal. Tudo bem? E detalhe. Peraí, diretor. Estou no primeiro caso ainda, viu? Desse caso 15. Ainda vou para o segundo caso, ainda tem um caso 16, e assim a gente vai. Tudo bem? Até o próximo bloco.